esse é o doutor Carlos Sancho. Se não fosse ele, eu não estava enxergando coisa nenhuma. É verdade isso, doutor? Edgar, muito obrigado. É verdade. Muito obrigado, quem tem que falar sou eu, doutor. Só tem que contar a história. Pronto, exatamente. O que a gente vai contar hoje é essa história, né? Que é verdade, sim. Né? Por causa de uma retina, doutor. Qual é a função da retina e qual é o perigo da retina? O que ela influi na vida da gente, doutor? A retina é uma parte do olho, né? Ela é uma parte que está intraocular, uma das camadas do olho. Só que essa camada, ela permite a nossa visão. Ela permite realmente a gente conseguir enxergar. Então, por isso que ela é fundamental. Sim. Certo? E é fácil o sujeito perder a retina, como ia perdendo? É fácil? Olha, como é que perde uma retina? Pronto, um descolamento de retina é um evento raro. Certo? São mais ou menos uns 150 mil por ano no Brasil, por exemplo. Então, assim, é um evento meio raro, mas qualquer pessoa pode ter. Tem que ter alguns cuidados. É importante sempre estar sendo acompanhado de um oftalmologista, porque isso faz parte da saúde ocular, que é a prevenção. Certo? Tudo isso aqui é importante, é você procurar, se você sentir alguma alteração na visão, você procurar o oftalmologista imediatamente. Como você fez? Exatamente. Foi sem querer, aquilo que estava assim, a minha mulher falou, olha, vai no médico. Aí eu fui e encontrei o doutor Carlos na minha vida. Doutor, é o seguinte, vamos supor, jogando futebol. Ontem eu estava vendo, você tirou uma cabeçada, o sujeito bateu a falta, o outro tirou de cabeça. Pode provocar um descolamento? Pode sim. Assim, tem várias causas de descolamento de retina, né? O que é mais comum é o regmatogênico. Como é que chama? Né? Regmatogênico, certo? Enfim, eu não vou entrar aprofundar muito, mas... Uma linguagem bem popular, o que é isso aí? Não, mas isso acontece. O celular aqui. Enfim, Edgar, sobre o descolamento de retina, várias coisas podem ocasionar um descolamento de retina. Por exemplo, quem é míope tem mais chance de ter descolamento de retina. 4 vezes mais do que a população geral. Já, por exemplo, quem tem alguns casos de trauma, você pode ter também um descolamento de retina. Normalmente, se você associar, então, trauma e miopia, aí tem mais chance ainda de descolamento de retina. Mas, ainda assim, é uma coisa pouco frequente. Quais são os sintomas mais, digamos assim, mais comuns para a pessoa saber que alguma coisa está errada? Bom, foi mais ou menos o que você sentiu. Você lembra na época? Sim, tinha alguma coisa errada, sei lá, sujeirinha, mosquinha, tal da mosca volante. Pronto, exatamente. Um dos sintomas mais comuns é aparecimento de moscas volantes. E mosca volante por quê? É uma mosquinha. Porque às vezes é uma sujeirinha que a gente vê, que parece às vezes uma mosca. Tem gente que descreve como se fosse um rosário, tá certo? Que são várias mosquinhas. Além disso também, eu não sei se você lembra na época, mas você também se queixou de flashes, né? Ou a gente chama de fotopsias. Ou seja, uns flashes, mesmo você com o olho fechado, você vê como se fosse um raio, alguma coisa. Então esses seriam os sintomas mais clássicos para você buscar o oftalmologista. Não quer dizer que se você sentiu isso, você vai ter um descolamento de retina, certo? Quando você tem isso, normalmente o mais comum é você ter um descolamento de vítreo, certo? Que é um gel que preenche uma parte do olho, mais ou menos 2/3 do globo ocular, e que ele deixa a retina colada. Então, quando você tem um descolamento desse gel, pode acontecer várias coisas. Por exemplo, esse gel é uma coisa normal, que está dentro da já vem assim. É um vítreo, todo mundo tem, certo? Inclusive, quando você vê essas moscas volantes, parece que elas estão flutuando. Elas flutuam justamente nesse gel, certo? Que é o vítreo. Ou seja, esse gel, quando descola, ele pode ter sintomas e você não tem descolamento de retina. Mas ele também pode rasgar a retina na hora que descola. Isso independe da idade da pessoa. Criança também pode, assim, é difícil. Independe da idade, mas é mais comum nas idades mais avançadas. Ou seja, é mais raro quando a pessoa é mais nova, é mais frequente quando a pessoa tem uma idade mais avançada. A partir do momento que descola a retina, não enxerga mais. Pronto. O seu caso, por exemplo. O seu caso foi um caso, eu posso falar, o senhor permite? Claro, está aberto ao doutor. Eu sou fiel depositário do senhor. Então, assim, no seu caso, por exemplo, o senhor tinha um descolamento de retina temporal superior bem inicial. Ou seja, a região mais nobre do olho, o centro da visão, que é a mácula, ele estava colado.
Ou seja, o seu prognóstico visual, ou seja, a sua visão não foi afetada, graças a Deus, porque você não descolou essa parte, porque a gente vai descolando em partes, certo? Ela não pegou a região nobre. Aí a gente fez um trabalhinho aqui, o senhor me procurou na hora certa, eu consegui identificar o problema no mesmo dia, eu suspeitei, já fiz um mapeamento de retina. No mapeamento de retina a gente identificou a rotura na retina e o descolamento, e aí a gente conseguiu encaminhar o senhor para o cirurgião. Aí ele conseguiu a tempo também fazer a operação e o senhor conseguiu manter a Esse sua senhor também é muito da sua parte, não tem senhor coisa nenhuma, o senhor é o senhor. Então, me diga uma coisa, a sua função, no caso, é oftalmologista. Isso. Você é formado aqui em São Paulo? Não, no Ceará. Me formei no Ceará. No Ceará. Fiz a residência em oftalmologia lá no Ceará. No Ceará. E depois veio parar em São Paulo como? Pois é. E veio parar em Atibaia. Em Atibaia, isso. A gente se conheceu em Atibaia. Em Atibaia, foi. Foi muito boa a experiência que eu tive lá, um povo muito hospitaleiro. Eu vim para São Paulo para fazer uma subespecialização em oncologia ocular. Oncologia ocular? Esse oncologia dói, né? Dói um pouco, porque realmente uma coisa delicada. É tumor, né? É tumor, assim, né? Falando no olho, né? Para falar o câncer, vamos falar câncer, assim. Pronto. Câncer no olho. Foge para falar a palavra, mas é câncer. Verdade, câncer no olho. Então, assim, eu sou super especialista nisso. Porque na oftalmologia, nós temos, como a gente tem mais ou menos 3.000 doenças, a gente tem mais ou menos 16 subespecialidades. 3.000 doenças possíveis? Só no olho. No olho. Isso. Então, por isso que você precisa ter especialista, mas com certeza o mais importante é você ter uma boa formação geral na oftalmologia, para você depois, se tiver interesse, aprofundar mais, como eu fiz em alguma área. Por exemplo, eu não sou especialista em retina, mas eu identifiquei o seu problema. Ainda bem. Aí, graças a Deus, o senhor está aqui tranquilo, enxergando tudo, até o que não quer. Né? Agora, fiz um olho só, o outro, normal? Pronto, O outro, bom, se você tiver um descolamento de retina no olho, não quer dizer que você vai ter no outro. É bom você fazer sempre o exame oftalmológico. A gente sugere que faça um exame anual, todos os pacientes. De preferência, se pelo menos a partir dos 40 anos, sempre anual. Seja lá quem for, tem que fazer um exame, é a melhor coisa que... Porque a nossa visão é uma coisa muito preciosa. O melhor do mundo. Certo? Né? Então, assim, a nossa visão é muito preciosa e a gente precisa cuidar bem dela. Tem várias patologias que elas são silenciosas. Por exemplo, o glaucoma. Você não percebe e vai perdendo a visão. Quando você vê, você percebe, você já perdeu a visão e você não recupera mais. Não tem cirurgia para recuperar, por exemplo, o glaucoma. Por isso é que é importante o exame anual. A melhor medicina é a preventiva. E aquele negócio da catarata também tem, não tem? Fica... Bom, ninguém escapa da catarata, é outra, né? E assim, a catarata é uma doença que é um envelhecimento normal do cristalino. Acontece mesmo assim, naturalmente. Essa então, não tem saída. Ninguém escapa. Eu, inclusive, se não inventarem nada, se Deus quiser não inventar, eu também vou ter catarata, vou ter que operar em algum momento. Porque você, como eu, como todo mundo envelheceu, vai para frente. Eu vejo esses aparelhinhos uma hora. Aqui, por exemplo, quando você olha aqui, você vê, não, aqui a olhinha vê tudo por aqui, aqui você vê dentro dentro do olho do cara. Esse aparelho é fantástico, é um dos aparelhos que a gente tem na oftalmologia, que é fundamental a gente ter, que é a lâmpada de Fender, né? A gente consegue avaliar a pressão intraocular, a gente consegue ver o fundo de olho com algumas lentes especiais, a gente consegue ver a córnea, o cristalino, tá entendendo? A gente, com esse aparelho a gente consegue diagnosticar a maioria das doenças oftalmológicas, certo? As mais frequentes, pelo menos as mais comuns. Ele é como se fosse um microscópio, né? A gente consegue avaliar. Microscópio? Um super microscópio. Porque aqui tem outro negocinho menor ainda. Isso aqui já seria para avaliar a pressão intraocular, né? Nossa. Aí dentro dessa lâmpada a gente tem várias funções, por exemplo, tem essa luz, né? Tem a luz verde, tem a luz azul, cada um tem a sua função, você pode diminuir o tamanho, você pode mudar o foco, dar um aumento maior, então assim, são muitos recursos. Quantas pessoas costuma atender por dia? Tem ideia? Aqui em São Paulo, Olha, inclusive? É muito variável.
Tem um local que eu trabalho na urgência oftalmológica, em São Bernardo, por exemplo. Lá eu chego a atender às vezes 75 pacientes num dia, 12 horas. Né? Mas dá para fazer esse exame? Como assim, é uma urgência, é um exame bem mais objetivo, aí você tem condições. Mas eu diria que a média, assim, para uma consulta normal de atendimento de pacientes, seria durante um dia você atender no máximo 40, para dar um atendimento de qualidade. Tá entendendo? Não, e você também fica meio... Isso. Você não sai daqui meio tonto, não? Se cansa? Olha, tonto de nossa, tanto tanta olho. Coisa, tanto olho, tanto... Não é? Tanta luz, né? Assim, a gente faz com muito prazer isso. Claro, então assim, sinceramente, às vezes, eu saio tão, assim, mesmo cansado, eu saio tão satisfeito, sabe? Então, assim, tudo compensa. O trabalho é brincadeira para quem gosta. Pronto, Não é? É verdade, é uma festa. Agora, você está saindo de São Paulo, saiu de Atibaia, vai sair de São Paulo, vai para o Ceará, Isso. Fortaleza. E pronto. vai trabalhar como assim, um profissional ou dentro de um esquema de hospitais, como você faz aqui? Pronto, aqui eu já concluí parte do que eu queria fazer, que é, hoje eu sou especialista em oncologia ocular, e lá em Fortaleza eu vou enfrentar outros desafios, vou cuidar da saúde da população lá cearense, que precisa muito. Né? Então eu tô voltando para minha terra e só tenho a agradecer muito ao povo de São Paulo e tudo que eu aprendi aqui. E eu espero ainda contribuir lá em Fortaleza com novas pesquisas. Eu gosto muito de pesquisar. Sou pesquisador também. Lá teoricamente seria mais problemas que aqui, por problema de alimentação, ou isso não influi? Alimentação, vivência, tal, isso. Sol. Lá realmente a questão do sol. É lindo, lindo aquele lindo. Azul, verde do mar. Mas... Cada região tem prevalências diferentes de algumas doenças, né? Lá, como tem mais sol, né, a tendência é que tenha o aparecimento maior de câncer e tudo, tá certo? Nos olhos, em toda, assim, catarata também, né? Por causa dos raios ultravioletas e tudo. E tudo isso promove mais catarata. Então, assim, são coisas diferentes, mas você tem isso lá, aqui, certo? Então tá. Não esqueçam do nome. O cara é bom pra burro. Muito obrigado, doutor. Obrigado, meu amigo. Olha, eu que agradeço a atenção. Você veio lá de Atibaia pra cá, pra gente conversar. Pô, e eu fiquei muito feliz. Se não fosse você, eu não estava chegando. Quer mais elogio que esse? Olha, muito obrigado. Obrigado de verdade. Obrigado. Um abraço. Alguma coisa mais que eu esqueci de perguntar? Não. Eu estou às ordens porque precisar. Muito obrigado. Boa sorte, né? Ah, sim, mas não precisa nem desejar boa sorte lá no Ceará, porque até eu faço. Obrigado, doutor. Obrigado também. Um abraço.